bom dia, boa noite, boa tarde, no horário que você estiver nos assistindo. Como sempre, muito obrigado. Sua presença é importantíssima. E hoje o assunto é automobilismo, o assunto é Fórmula 1. E para conversar com a gente, ninguém mais, ninguém menos do que Lito Cavalcante, jornalista, a lenda. Talvez ninguém no Brasil conheça automobilismo e Fórmula 1 como Lito Cavalcante. Lito, muito obrigado por você estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite. É um prazer muito grande estar aí, rever velhos amigos como o Cadu, novos amigos como você e o Bruno. Olha, Lito, eu estou muito feliz aqui porque eu estou me lembrando agora, me deu um flashback, quando eu comprava a revista Autosport inglesa e lia a tua coluna lá, entendeu? Isso deve fazer quanto tempo? Quando é que você começou a fazer as colunas para Autosport inglesa, hein? Quando foi? 1979. Pois é, exatamente. Em 79 eu estava fazendo 18 anos, estava entrando no vestibular e já era, desde moleque, fanático por corrida de carros, Fórmula 1 especificamente, e eu já lia tuas colunas nessa época. E quem diria que a vida fosse me dar o presente de eu poder te conhecer anos depois, não muito poucos, né? Mas muitos anos depois. Presente recíproco, amigo. Olha, eu vou te falar, só amplificando um pouco a apresentação aqui, tomando um pouco aqui a palavra do Rogério, vai estender um pouco essa apresentação, porque o Lito gosta de ser apresentado como jornalista, mas ele é um cara que não só se dedica a esse tema, como a outros ligados também a essa área há muitos anos, como ele também iniciou muita gente conhecida por aí na televisão no tema de automobilismo. Foi ele que pegou pela mão e falou, vem cá, né? E a gente sabe quem é essa turma toda. Então, Lito, que honra ter Pena você. Que nem todos foram, né? Bom, aí é outra coisa, né? Que legal, olha, que bom que você está aqui. Eu quero lançar logo, eu não sei se você tem alguma pergunta, Rogério, porque eu tenho uma aqui que está... Não, a minha pergunta é pedir para o Lito contar essa história dele com o automobilismo, como é que ele chega ao automobilismo, ele como um jornalista de várias áreas, né, Lito? Eu me gosto de pensar em mim, na minha carreira, como de jornalismo, não jornalismo esportivo ou cultural ou qualquer adjetivo. Jornalismo como substantivo. Eu, na verdade, nunca passou pela minha cabeça ser jornalista. Eu nasci numa família de intelectuais, numa família de advogados, professores, poetas, escritores. Então, a leitura, para mim, sempre foi um hábito, sempre foi uma paixão. Isso principalmente na época em que a televisão era incipiente, não tinha nada. Agora, um traço que sempre teve na minha vida foram os carros. Os carros sempre me atraíram antes mesmo de eu me entender como gente. Eu me lembro um dia, um domingo, eu devia ter meus 7, 8 anos, um domingo, almoço de domingo em casa, passou um carro com escapamento aberto, aquele barulho me excitou, eu perguntei, papai, o que é isso? Ele falou, isso é um carro de corrida. Nunca mais esqueci. Aquilo ficou gravado em mim, né? Foi assim pelos sentidos, pelo sentido, pela audição. E daí para frente, carros, leitura, e comecei até, por causa dessa paixão, né, mexendo em carro de rua, carro de amigo, meu carro fazia parte de uma turminha de rua, de lenha de rua, lá no Rio de Janeiro. E quando a gente não estava fazendo besteira na rua, a gente estava mexendo nos carros, né? Então, começou também uma paixão pela mecânica, pela física, e comecei a aprender um pouco daquilo. Entrei no curso de engenharia, mas só fiz 2 anos, porque a verdade é que o convívio era muito árido. As pessoas estavam ali para fazer engenharia, como poderiam estar ali para fazer economia. Eles não tinham aquela paixão que eu tinha. E um dos companheiros dessa turma era um excelente jornalista, Fernando Calmon, que eu considero o melhor jornalista da parte industrial, automotiva, econômica do país, um cara de um comportamento, um caráter exemplar. E o Fernando era um deles lá. O Fernando já estava num estágio mais avançado do que a gente, porque ele já corria, ele corria mesmo no Autódromo do Rio, Interlagos nessa época estava meio em obras, mas o Fernando já era um piloto e era também jornalista. Ele era filho do João Calmon, dos Diários Associados, ele tinha uma coluna no Anão Cruzeiro, a grande revista da época, semanal. Ele tinha um programa na TV Tupi, isso que eu estou falando na época pré-videotape, né? Era uma televisão a lenha, né? E
Um dia apareceu para ele um convite para fazer uma coluna diária no Jornal dos Esportes. E o Fernando, sozinho, não estava conseguindo dar conta. Um dia, ele chegou para mim e falou: Lito, você tem um conhecimentozinho de mecânica, você sabe escrever? Eu falei: sei, claro que eu sei. Nessa época, eu já tinha saído de engenharia, estava fazendo direito, que foi em que eu me formei. E, não, eu sei escrever, eu leio muito, tenho certeza que sei. Aí ele falou: você quer me ajudar no Jornal dos Esportes? Eu falei: como? Não, tem uma coluna lá que você vai ter que fazer para mim. Eu passo lá, a gente conversa, depois você pega o jeito, você toca basicamente sozinho, passo material para você, você faz. Eu falei: você é jornalista? Claro, vou ter credencial, vou poder conversar com os pilotos, porque antes o meu contato com o automobilismo de pista era como bandeirinha no Autódromo do Rio. Quer dizer, ainda antes do Autódromo do Rio, eu fiz a última corrida da Barra, em 1964. Então, foi por aí. Em 1968, eu já estava nessa paixão e já estava sonhando com jornalismo. Eu tinha um colega da faculdade, na Cândido Mendes, o Menezes de Macedo, era uma família riquíssima lá de Fortaleza, do Ceará, e eles tinham um jornal, Gazeta do Ceará, e eu queria cobrir os 1.000 quilômetros de Brasília, lá da terra do Cadu, que era uma corrida maravilhosa. Você tinha duas grandes corridas, 3, vai. Você tinha 24 horas até lá, 1.000 milhas e 1.000 quilômetros de Brasília. 1.000 quilômetros de Brasília era uma festa, era uma coisa monumental. Eu queria porque eu queria ir. Aí, no primeiro ano, eu consegui uma carta da Federação Carioca, que eu era bandeirinha, não sei o quê. Peguei um ônibus no Rio e fui para lá. Cheguei lá, eu e um amigo também, que era bandeirinha, acabou seguindo a carreira, foi Ministério Público, mas fomos lá. Aí o pessoal nos recebeu muito bem, deram para a gente uma credencial lá, mas a gente não tinha o que fazer. Lógico, ele já tinha uma equipe de bandeirinha dele, não tinha nada o que fazer. Ficamos por lá, né? Aí eu falei: eu vou voltar aqui, vou voltar e vou voltar como jornalista. Aí falei com o Menezes, esse amigo, ele falou: não, te dou uma carta do jornal, você vai lá, uma credencial, você se apresenta, se credencia. E foi o que aconteceu. Eu sei que um mês depois ele me deu o recorte do jornal, publicado na íntegra, né? Cara, aquilo para mim foi... O mundo era meu, né? Foi a estreia, né? Foi a grande estreia, né? Foi um prenúncio. Sensacional, sensacional. Cadu, eu vou deixar você fazer a pergunta, porque eu também tenho várias. Todos nós aqui hoje vamos brigar para perguntar. Eu vou deixar você. O duro vai ser organizar, porque são temas diferentes, né? Eu queria saber o que o Lito pensa da Fórmula 1 de hoje, né? Com todas essas mudanças que a gente viu acontecer após a compra do negócio, né? Do business pela Liberty Media, que é uma empresa de entretenimento, né? Que vem das mãos do cara que praticamente inventou esse produto, que é o Bernie Ecclestone, que durante muitos anos, nem sei quantos, foi o duque da Fórmula 1, o rei da Fórmula 1. Aí muda um monte de coisa, mas não muda tanto assim, né? A minha sensação é que tem certas coisas que não mudam. Como é que é, Lito, olhar isso hoje, quando a gente lembra, e eu me lembro da época que eu comecei a te ler na Autosport, que os fins de semana eram acompanhados de corridas que ainda havia algumas em preto e branco ainda, depois comecei a ver em cores, onde a gente sabia que em algum momento alguma merda ia acontecer grande, e aconteciam muitas, e muita gente morreu. E aí, a partir da morte do Ayrton, houve uma tomada de consciência dentro da Fórmula 1 para que se buscasse a segurança em primeiro lugar, e aí de lá para cá tivemos uma morte só. A gente olha agora para a Fórmula 1 como parece um videogame, ou seja, parece uma coisa que não tem mais o elemento humano como real diferencial. É isso mesmo ou não? Como é que é? Não deixa de ser isso, mas não é só isso. Não vou dizer que foi só a Fórmula 1 que mudou tudo, mudou inclusive a televisão. Mudou a forma de se ver a televisão. Na televisão ainda só tem o conceito, né, de visão distante, visão ao longe. O aparelho de televisão que a gente ainda tem em casa, daqui a 10 anos ele vai estar coberto de roupa, que nem aquela bicicleta ergométrica que a gente comprava e nunca usava, que ficava lá jogada. É a mesma coisa que vai acontecer com o aparelho de televisão. Hoje em dia a televisão é vista em aparelhos móveis, smartphone, esse tipo de coisa. E eu acho que a chegada da Liberty, nesse momento, foi
corretíssima, chegou no momento certo, porque ela é uma empresa de mídia, ela é uma empresa competentíssima de mídia, é um império de mídia, né? E o americano sabe fazer isso melhor do que ninguém, não tem a menor dúvida. E o fato é que o Bernie Ecclestone, com todo o bem e todo o mal que ele fez à Fórmula 1, ele é uma figura do século XX. Ele tinha conceitos absolutamente anacrônicos. Por exemplo, ele não permitia que se usasse imagens. Ele chegou até uma vez a coibir o Hamilton de twittar, porque aquilo não era mídia. Estavam usando a Fórmula 1 sem pagar a Fórmula 1. Quer dizer, ele sufocou a exposição da Fórmula 1. E ele falava... A gente falou, mas e os patrocínios? Ele falou, não me interessa, porque meus patrocinadores são Johnny Walker e Rolex. E público de internet não tem dinheiro para não tomar Johnny Walker e não tem dinheiro para comprar um Rolex. Pobre Bernie, pobre rico Bernie. É por aí. E com isso ele bania as novas gerações, o crescimento de público chegou a ser negativo. Ele ficou absolutamente desatualizado e a Fórmula 1 foi se tornando ainda mais uma coisa de nicho, de gueto. Então, a chegada da Liberty, com outra visão, mas ampliou muito a exposição da Fórmula 1. Muito. E hoje em dia você não pode negar a existência do YouTube. Claro, claro. Sabe? Você não pode, de jeito nenhum. Sabe? Tá aí, é um fenômeno atual. E você, se você não acompanha, amigo, você é jurássico, vai lá para o teu museu. Teu lugar não é mais aqui. Mas então, parece que a Globo não quer mais acompanhar, não é isso? A Globo é jurássica. Aliás, é o grande problema, eu estou contigo, o grande problema, Cadu, é que a Globo ela tem esse DNA, como ele falou aí, do século XX, não do século XXI. E hoje a gente não pode negar as plataformas de streaming, o YouTube, o telefone celular, as pessoas consomem de forma diferente. E essa nova geração, na minha opinião, Fórmula 1 é um puta produto para essa nova geração. Sem dúvida. Agora, a gente consegue ter um produto sem ter um ídolo? Olha, a gente tem ídolos. A gente tem ídolos controvertidos ou controversos, como queiram, né? A gente tem ídolo. Você tem um Lewis Hamilton que trouxe todo o olhar das comunidades menos assistidas para a Fórmula 1. Seja um olhar negativo, seja o que for, eles estão olhando, eles estão vendo que existe. Tá? Então, ele mostrou que existem negros que podem chegar à Fórmula 1. Ele é o primeiro, mas pode ter vários outros, ninguém pode dizer que não. Tá? Claro que ele é uma exceção no talento dele, na capacidade dele, mas ele está lá, ele está mostrando ao mundo que é absolutamente anglo-saxão, protestante, branco, que existem negros que podem chegar lá e reverter tudo isso. Pode revolucionar aquele castelinho deles. Tá? E é um cara que tem a coragem de chegar num pódio em Mugello, na Itália, e botar uma camisa, prenda os assassinos de Breonna Taylor. Quando você podia imaginar... Mas não é a atitude, não, é a consciência de um piloto de Fórmula 1 saber que Breonna Taylor foi assassinada dentro de casa com 8 tiros. Não muito compartilhada por alguns companheiros de grid, né? Isso é outra história. A gente está falando do papel... Sim, claro, porque esses são o OSP. Esses outros aí são brancos, são saxões, protestantes, são exatamente os eleitores do Trump, que sempre foi a Fórmula 1, como sempre foi o automobilismo. Isso que o Lito está falando tem uma reverberação aqui no estado. Eu estou nos Estados Unidos, Lito, eu moro aqui em Seattle. E isso tem tido uma reverberação incrível nos índices de audiência aqui nos Estados Unidos. É por isso que eu falava da garotada, porque eu vejo que a turma, digamos aí, entre os 15 e 30 anos de idade, parece que está começando a assistir mais Fórmula 1 e o Lewis Hamilton, sem dúvida nenhuma, acho que sempre você tem um ídolo, né? É um catalisador, mas ele, por conta dessa conscientização, nesse momento tão definitivo da história que a gente está passando, ele passa a ser um porta-voz importantíssimo. E eu concordo com o Lito, eu acho que isso dá uma chance, num mercado enorme como os Estados Unidos, da Fórmula 1 tomar um lugar que ela tinha perdido, que ela não estava ocupando, né? Pelo menos atrai olhares novos. Pode ser que eles estejam só olhando a questão racial, pode ser simplesmente a questão dos discriminados,
dos que não têm acesso, que estejam olhando, mas estão olhando. A Fórmula 1 está mostrando que ela existe contemporaneamente através do Lewis Hamilton. E há outros ídolos também. Há ídolos como o Max Verstappen, que, aliás, sem ele, sem essa polarização da Fórmula 1, você não teria o momento que ela vive. Agora, quando não havia o problema da quarentena, você olhava para as arquibancadas na Europa, era tudo alaranjado. Aquilo virava um Amsterdã, um Holanda. E ele é louco, né? É bom. Ele Ele é um Villeneuve, não é? Não, ele é... Daí, mais habilidoso, né, do que o Villeneuve, mais eficiente, digamos, né? Vive outra época também. A época do Villeneuve, o automobilismo, como o Cadu falou, era quase suicida. Hoje não. Hoje ele é todo involucrado em medidas de segurança. Antigamente, na época do Villeneuve, os carros eram feitos para disputa roda a roda. Hoje em dia, não. Os carros são feitos para não permitir que o carro de trás ataque o carro da frente. Tentam, aí entra a FIA com todas as suas artificialidades para tentar trazer de volta as ultrapassagens. O resultado é que ela, mais uma vez, dá com os burros na água, vulgariza a ultrapassagem. Quer dizer, então, sabe, são coisas que acontecem. Você está falando da asa, né? Estou falando da asa e estou falando também da esteira de turbulência, que o carro que segue o outro, quando ele chega a mais ou menos 200 metros, 180 metros, começa a sentir. Os carros são muito dependentes do ar limpo. Eles são como os aviões, né? Eles precisam do ar limpo. Tá? Então, se você começa a andar num ar turbilhonado, o carro começa a perder a aderência. O ar para de pressioná-lo contra o chão. E a aerodinâmica acima de 180, 200 é o que dá realmente velocidade de curva a esses carros, e eficiência de freada. Multiplica muito. Esses carros têm toneladas de pressão de ar em cima. Quando você entra num ar turbilhonado, não é aquele ar calmo, que é para qual o carro foi projetado, aí os efeitos começam a se sentir. Então, não existe mais a batalha roda a roda. Tem jeito para consertar isso, para voltar a ser uma coisa mais genuína, mais de combate mesmo? Tem alguma... Tem jeito, tem jeito. É possível, mas não é provável. Você não desinventa a tecnologia. Tá? Então, hoje, você tem tanto estudo aerodinâmico, os carros são tão aperfeiçoados aerodinamicamente, que você não tem como fazer. Você pode baixar uma regra e falar, pronto, está proibido asa. Aí a Mercedes vai falar, tá bom, então eu vou embora. Opa, peraí, dona Mercedes, eu não quis dizer isso. Aí vira a Renault e fala, então, boa sorte com a sua Fórmula 1, que eu vou para outro lugar. Então, o que acontece é que a Fórmula 1 agora ela está muito, muito, muito monetizada. Você voltar atrás em certos estágios é uma coisa que não acontece, que não passa pela cabeça de ninguém. Você não vai conseguir convencer a FIA a abrir mão do que ela recebe do bolo de premiação da Fórmula 1. E eu acho também que é uma coisa meio romântica, Cadu, que você está falando. Eu, por exemplo, eu obviamente sou daquela geração que acordava todo domingo de manhã cedo, já preparado para a corrida, tinha todo aquele esquema, ia assistir junto com um amigo, com o pai, com o tio, e estava todo mundo lá antenado. Eu sou da geração que pegou o Piquet e o Senna, né, no seu auge. E aí a gente via as ultrapassagens, mas já naquela época se falava de anteriormente, e tinha o Senna, que era um cara arisco e tal. Eu acho que o esporte ele vai mudando, e até essa questão videogame que você falou, eu acho que é muito alinhada com como se vê o mundo hoje, né? O mundo é meio... Você vê, o próprio futebol, ele tá meio videogame. Se você olhar lá todas essas estratégias e táticas e você joga o FIFA 2000 e sei lá das quantas, você vai ver que o videogame e o que está na TV é muito parecido, né? Então, eu acho que, assim, é uma evolução. É muito difícil a gente voltar atrás disso. É quase que romântico, é bonito, mas não acho que rola. Agora, eu acho que está fazendo falta é porque você está tendo escuderias de tempos em tempos que elas são dominantes de uma maneira que elas não têm segundo. Rogério, se você for ver, isso é histórico. Isso vem com a Fórmula 1 desde antes de haver o Campeonato Mundial, que começou em 1950. Na época dos grandes prêmios isolados, que você não tinha um campeonato organizado, mas você tinha vários grandes prêmios pela Europa. Tá? Então, você já tinha Audi dominando, depois surgiu o Maserati. Quando começou a Fórmula 1, veio o início com o Maserati, depois veio a Mercedes, mas sempre houve, quando há uma certa mudança de regulamento,
uma certa equipe, qualquer um conjunto de engenheiros, bate na tecla certa e começa na frente. E você leva muito tempo para recuperar essa defasagem se você não é esse grupo inicial, entende? Então, quanto mais tempo um regulamento permanece, maior a chance de você conseguir um pouco de equalização, porque os outros vão vendo o que você está fazendo, mesmo que não entendam inicialmente, eles vão copiar, vão fazer a tal da retroengenharia, como se chama agora, né? Copia primeiro e entende depois. Então, mas é o que acontece. Mas o fato é que isso é histórico. Você teve Ferrari dominando com o Schumacher, você teve McLaren dominando antes. Então, muita gente fala, porque o Schumacher era imbatível. Não era, não. Ele tomou pau do Mika Hakkinen, ele tomou pau do Fernando Alonso. Então, sempre houve, durante a Williams, no tempo do Piquet, do Mansell, do Prost, que o Senna brigou para ir para lá, sempre houve as forças dominantes. Se alternavam de acordo com o regulamento e com o potencial dos engenheiros. Agora, uma coisa engraçada é que nos últimos 1990 para cá, nos últimos 30 anos, você teve um nome que é denominador comum em todas essas escuderias. Ele passou por elas e fez delas as dominadoras, que é o Adrian Newey, que é um gênio. Tá? Mas, você tirando isso, sempre houve essa alternância de domínios. Estou pegando o gancho da cabeça, da outra fala dele, eu quero falar de cabeça. O que está acontecendo com o Vettel? Cabeça. Cabeça. Agora, dá para explicar bem claramente. Vettel é o mais latino dos germânicos. O Vettel é uma pessoa de uma sensibilidade enorme, uma sensibilidade aflorada, e ele, para atingir o seu pico de performance, ele precisa estar muito bem acolhido. E ele estava assim... Na Ferrari, ele escolhia o copiloto, o Kimi Raikkonen, ele escolhia o engenheiro dele, ele escolhia a cor do sofá, o lugar que ia ficar a televisão, fecha a janela, por favor, que a temperatura caiu um pouco, e tudo era feito com todo o carinho italiano, com todo o carinho latino. Aí entrou um maluco, um italiano doido, Sergio Marchionne, que veio de vendas, ele era um gênio de vendas, é o homem que levantou a Chrysler, não sei o que, e era da mesma geração de trainees do grupo Fiat, do Luca de Montezemolo, que era o homem por trás de toda a estrutura forte, todas as vitórias da Ferrari. O homem que levou para lá o Jean Todt levou o Schumacher levou o Ross Brown levou o Rory Byrne, e eles fizeram aquele triunvirato ali, que foi uma coisa realmente excepcional. Mas o Luca de Montezemolo, que de bobo nunca teve nada, sempre faturou como organizador. Eu criei isso. E é um fato, ele criou. E o Marchionne, que era canadense, ítalo-canadense, sempre sonhou com a Ferrari. E chegou com um pensamento xenófobo à Itália, ele se aposentou, veio para a Itália para ser presidente da Ferrari. Então, ele já chegou cortando a cabeça do Luca de Montezemolo. Isso foi uma guerra política de bastidores que durou muito tempo. O Marchionne triunfou com todo o cacife de ter transformado a Chrysler numa massa falida, uma das maiores, se não porque tem a japonesa, a Toyota, né? Mas uma das maiores do setor automotivo, das maiores montadoras, dos maiores grupos. Então, ele chegou lá, cortou a cabeça do Montezemolo e começou com aquela história de me arrepia os cabelos quando eu ouço dizer que os italianos, que a Ferrari só vai bem quando tem ingleses, alemães, que com os italianos não vai nada. A primeira coisa que ele fez, mandar embora o James Allison, que é o diretor técnico hoje da Mercedes. O James Allison não conseguiu ficar meia hora sem emprego. Quando ele botou o pé fora de Maranello, a Mercedes pegou imediatamente. E aí está o resultado do trabalho dele. Aí mandou embora o Aldo Costa, que era o cara que trabalhava com o James Allison, fazendo o Allison pensava, projetava, o Aldo Costa era o cara que tocava os projetos. Aonde foi o Aldo Costa? Mercedes. Aí a Mercedes está dominando desde 2014 num papel que está sendo exercido por ex-ferraristas. Espetacular. E aí o Vettel caiu nessa armadilha, vamos chamar assim. O Marchionne morreu, né? Largou todo mundo aí, fez check-out e deixou aquela confusão na Ferrari. Não só, o legado dele é maior do que isso. Ele impôs a contratação, isso ainda em vida, não aconteceu com ele em vida, mas
em honra à memória dele, né, contrataram o Leclerc. Usaram 2 pilotos de ponta no mesmo patamar. Mandaram embora o Raikkonen e nem pediram licença ao Vettel. Ele já começou a notar que o chão dele não estava tão firme quanto antes. Aí, Mattia Binotto. Mattia Binotto entrou realmente no lugar de um outro maluco, que eu esqueço, no Maurizio Arrivabene. O Arrivabene, o exemplo de como não ser um chefe de equipe. Um dia, tem palestra que eu falo, eu mostro a foto do Toto Wolff e do Arrivabene. Eu falo, esse aqui cuida da equipe de um jeito, esse aqui cuida do outro. Vou contar para vocês aqui. O Arrivabene era o mal, né, meu? Pelo amor de Deus. Era o mal. Ele botou uma porta giratória, né? Mandou gente embora lá que não dava tempo de fechar a porta. Era impressionante. E a cultura do dedo acusador, né? Então, foi horrível o negócio. E ele criou como grande oponente lá dentro o Mattia Binotto, que é um excelente diretor técnico. Mas você não pode botar um goleiro para jogar como centroavante. E é o chefe da equipe hoje da Ferrari desde o ano passado, né? Sim, sim. Aí puseram o Mattia Binotto, primeiro acumulando cargos. Se você ser diretor técnico, você já está até aqui de trabalho, você ser diretor técnico, ao mesmo tempo você exercer um cargo político, que é a direção da equipe, de política interna e de política externa. E sendo Ferrari, sabe? Não é você ser diretor, ser chefe da Williams, ser chefe da Haas, ser chefe da equipe que tem a marca Ferrari. Eu não sei se vocês acompanharam esse ano, foi em janeiro, sai o ranking de branding, né? Branding absoluto. Ferrari é número 1, à frente de Amazon, de Apple, de tudo. Quer dizer, você ser o chefe dessa equipe, e a única exposição da Ferrari é a Fórmula 1. Quer dizer, ali se concentra tudo. Você imagina o peso, a responsabilidade desse cargo. E ainda por cima ter que fazer uma direção técnica, pega uma herança tumultuada, tem que formar uma equipe inteiramente nova, os bons engenheiros estão todos na Mercedes. Porque quando vai um James Harrison, quando vai um Aldo Costa, o telefone do terceiro escalão também toca. Vai todo mundo, né? Claro. Amigo, aqui é o Aldo Costa, como é que você está? Está bem também? Como é que está a vida em Maranello? Está ótimo. Você não imagina como está bom aqui em Stuttgart. Agora vem cá, me diz uma coisa aqui. Uma fase ruim, negra dessa da Ferrari, a gente não vê desde os anos 80, não é isso? Sim, sim, mas aí é tal história. Aí está pagando pela esperteza, né? Porque a Ferrari tinha, indubitavelmente, o melhor motor da Fórmula 1. Aliás, o motor era especialidade do Mattia Binotto. Ela tinha até o ano passado o melhor motor da Fórmula 1. A Ferrari tinha, em 2018, o melhor carro da Fórmula 1. Aí o Vettel começou a errar. O ambiente já não era o ambiente do Jardim de Rosas, o sweet spot do Vettel. Ele começou a errar. O Grande Prêmio da Alemanha, o campeonato que ele perdeu ali, começou a ter uma chuvinha boba, ele errou, bateu, não pontuou. O Hamilton, que vinha tomando um couro dele, foi lá, ganhou a corrida, foi lá, ganhou o campeonato. Mas era o melhor carro da Fórmula 1. Bom, continuou. Em 2019, o carro da Mercedes evoluiu, o carro da Ferrari tinha alguns problemas de aerodinâmica, mas tinha um motor que não tinha igual. Aí entra um caso que é absolutamente espantoso. A Red Bull começa a pressionar a FIA dizendo que o motor da Ferrari está fora. É claro que ela tinha um espião lá dentro. A Ferrari tem uma coisa chamada fluxômetro. Um carro de Fórmula 1 não pode consumir mais do que 100 litros de combustível por hora. Isso é medido em microsegundos. Tem um fluxômetro dentro do tanque de gasolina que mede a quantidade de gasolina que passa para o motor numa determinada fração de tempo, que você projeta, faz os cálculos de correção e você chega à litragem por hora. Tá? E esse fluxômetro tinha uma medição no começo dele, vamos dizer que isso era um aparelho de seus 8 centímetros, tinha um sensor no primeiro centímetro e 8 no oitavo. A Ferrari burlava do segundo ao sétimo. Tá? E com isso ela conseguia um ganho de potência extraordinário. Ela consumia mais, óbvio. Consumia mais. Aí começaram a aparecer coisas. Um dia, quando o carro da Fórmula 1 sai,
ele tem que passar para a FIA, para os comissários técnicos, a carga de combustível que ele está levando. Aí descobriram que a Ferrari, na verdade, mandava menos do que levava. Tá? Então, a Red Bull começou a denunciar, começou a pressionar, aí a FIA pegou, lacrou 5 motores da Ferrari, já na terceira fase do campeonato do ano passado. Aí foi uma inspeção, eles não conseguiram, ao que se consta, comprovar que havia qualquer tipo de burla. Eles não tinham uma prova real, uma prova conclusiva. Mas falaram, está fora. Eu não posso dizer onde, mas está fora. A Ferrari falou, se você me desclassificar, você vai ter que explicar isso na justiça comum. Eu não vou aceitar isso. E eu não vou aceitar no teu tribunal. Nós vamos para a justiça comum. A coisa vai ficar feia. Aí começaram a acontecer coisas. Bom, no final das contas, a Ferrari concordou em eliminar. A FIA instalou mais um outro fluxômetro, cuja frequência é secreta, então a Ferrari não tem como manipular, porque tudo isso era manipulado eletronicamente, né? Então, a Ferrari perdeu 50 cavalos. Só que isso foi determinado no final do ano passado, quando o carro desse ano já estava pronto. Então, o carro foi feito com aerodinâmica para ter mais 50 cavalos do que tem hoje. Quer dizer, ele tem um arrasto, a resistência do ar ao avanço desse carro foi feita para ter, vamos dizer, 1.000 cavalos. Mas, de repente, tem 950. Então, ele não consegue furar o muro de ar tão bem. Aí o carro é uma desgraça. Mas aí o problema é que a gente está vendo um carro que foi projetado para outro motor. Vamos ter que esperar daqui para frente como vai ser isso. Mas essa resposta a gente só vai ter em 2022, né? São os detalhes, né? São os detalhes que fazem tudo. Eu queria só... Eu sei que esse papo é ótimo e você está dando uma aula interessante, porque eu acho que a gente tem perdido muito ultimamente nessa questão mais técnica de entender os porquês, né? Os contextos da Fórmula 1. Mas eu queria trazer o papo um pouquinho para os nossos ídolos, os ídolos do Brasil. E eu vou começar com um que eu, particularmente, acho que é um injustiçado, e vou começar te perguntando o seguinte: por que o nosso querido e talentoso Rubinho Barrichello nunca ganhou um título de Fórmula 1, nunca ganhou um título mundial? Pelo mesmo motivo que o Ademir da Guia não foi titular da seleção, porque ele nasceu na mesma época do Gerson. É a mesma coisa, só tem lugar para um campeão. Ele foi contemporâneo do Schumacher. Isso aconteceu com muita gente. Isso aconteceu também com o Massa em relação ao Alonso, sabe? Aconteceu com muita gente. Agora, também foram 2 pilotos que nunca souberam jogar o jogo político, o jogo interno, enquanto o Alonso e o Schumacher faziam isso com perfeição, sem diminuir o mérito dos pilotos que eles foram. Mas também eles tinham a equipe na coleira. Costuma dizer o seguinte, e eu entendo isso que você fala, aliás, adorei a comparação com a Ademir da Guia e a seleção. É isso aí, só tem lugar para um. Agora, o cara foi 2 vezes vice-campeão mundial, também não é todo mundo, né? Bom, eu acho que ele foi fantástico, ele é um bom piloto. Ele é um ótimo piloto. Ele quase foi campeão mundial. Ele deu pau no Schumacher, mas tomou muito mais do que deu. Agora, também tem uma coisa, a gente nunca conseguiu, porque essa manipulação política sempre existiu, a gente nunca conseguiu saber quanto o Schumacher era melhor que o Rubinho, porque nunca houve uma medição real. Nunca foi dado aos dois a mesma condição e falar, agora vocês vão lá, façam cada um o seu melhor. Nunca houve isso. Tá? O Massa, com o Raikkonen, a gente sabia quem era o melhor, ou se alguém era melhor ali. Tá? Porque não havia essa manipulação política como houve no caso do Schumacher. Quem pegar esse papo nesse ponto aqui vai ouvir falar em manipulação política, em espionagem industrial. Como é que é? É um filme de mistério a Fórmula 1, ou Lito? Não, foi uma Fórmula 1 é um pedaço do mundo. Não é diferente da tua casa, não é diferente da tua vida, não é diferente da vida de ninguém. E, além do mais, tudo isso exacerbado pela quantidade de grana que rola ali. A gente está falando de grandes empresas disputando fatias de mercado. É o velho adágio, vença no domingo, venda na segunda. A Mercedes, antes de entrar na Fórmula 1, 90% dos carros delas eram pretos. Hoje são aquele cinza metálico da equipe Mercedes. Tem uma influência brutal no mercado. Tem. Então, o que acontece é isso. Ali americanos chamam, os ingleses chamam de throat cutting business, né? De cortar gargantas, né?
negócio de cortar gargantas, né? Quer dizer, é guerra mesmo, selvagem. Selvagem. Para voltar ao velho jargão, né? É o capitalismo em seu pior momento, seu momento mais intenso, chamado capitalismo selvagem, né? Estão falando de grana, e quando você fala em grana, as pessoas perdem todo e qualquer padrão ético. Perfeito. Lito, uma escuderia não deixa de ser uma empresa, né? É uma empresa. E eu, com a complexidade dessas empresas que a gente vem, que a gente trabalhou, faz a sua avaliação de desempenho, escolhe quem é o melhor. Quando você tem, nessa comparação do Schumacher com o Rubinho, uma preferência pelo Schumacher, não tem aí uma avaliação dos técnicos daquele time? E aí eu digo o seguinte, uma avaliação honesta, porque eles querem ganhar. Eu não posso dizer que houve uma escolha. Houve. Claro que houve. Eu não vou dizer que a escolha foi errada, não. O Schumacher era melhor que o Rubinho. O que eu falei é que ninguém sabe o quanto ele era melhor que o Rubinho. Porque houve oportunidades que ele não andou com o Rubinho. Agora, também essa avaliação foi feita por gente que veio com o Schumacher da Benetton, pelo Ross Brown, pelo Rory Byrne. Eles vieram para a Ferrari por escolha do Michael Schumacher. Isso me faz lembrar, e eu me lembro bem dessa época e tal, eles realmente construíram um time absolutamente vencedor. Era uma coisa impressionante esse triunvirato da época da Ferrari. Aliás, o Ross Brown depois escreve um livro, né? Ele em parceria com outro autor, ele tem um livro. Nós vamos colocar aí depois alguns livros, algumas referências embaixo para o pessoal ver. Mas eu quero falar de uma coisa mais atual até no que o Rogério está falando. Tem um sujeito na Red Bull chamado Helmut Marko. Ele é o todo-poderoso da Red Bull com relação ao desenvolvimento dos pilotos. É ele que diz quem vai sentar em qual carro. Ele errou com o Albon e com o Gasly ou não? Olha, com o Gasly eu acho que ele não errou não, né? Porque o resultado está mostrando aí que o Gasly é um tremendo piloto que ele salvou. Na hora, a gente teve a impressão que ele estava cortando a cabeça do Gasly, mas na verdade, ele resgatou um Gasly absolutamente abalado, voltamos ao papo cabeça, ele não estava conseguindo. O Gasly, quando chegou na Fórmula 1, ele chegou com passadeira vermelha. O que ele fez nas categorias de base, pouca gente fez, o Hamilton fez. Tá? Ele ganhou tudo que ele passou. Quando ele chegou na Fórmula 1, quando ele foi colocado na Red Bull, ele foi colocado do lado de um cara que destruiu ele, mesmo sem tentar. É a tal história. O Martin Brundle tem isso. O Martin Brundle trabalhou com o Senna na McLaren. Ele falava, poxa, é inacreditável. Você chega no teu melhor dia, quando você se sente bem, você entra no carro, está tudo certo, você sai e faz a volta perfeita. Você sabe que você não podia ter extraído mais um décimo de segundo. Você sai todo contente do carro, ele entra e te enfia meio segundo. O que você vai fazer? É isso. É isso. O que aconteceu com o Gasly foi isso. Então, o Helmut Marko até resgatou o Gasly. Aí ele botou o Gasly de volta na Toro Rosso. A Toro Rosso tem um manager, o Franz Tost, que o cara é PhD em pilotos jovens. Quem passou por ele lá, quase todos foram super bem. Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel, Max Verstappen, Gasly de novo, o Daniel Kvyat, que também teve esse tratamento, né? Então, o que aconteceu foi isso. Agora, no caso do Albon, o Albon estava super bem na Toro Rosso, andando muito, muito. Então, quando ele passou para a Red Bull, ele começou muito bem. Ele foi bem o ano passado. Esse ano, primeira corrida do ano, ele podia ter ganhado se ele não tomasse uma porrada do Lewis Hamilton. O Hamilton jogou ele para fora, quando ele foi passar o Hamilton por fora, numa relargada, já ameaçando o primeiro lugar, que ali era do Bottas. O Bottas acabou ganhando a corrida, mas podia ter dado ao Alex Albon. E aí, o carro que o Adrian Newey fez para esse ano, quando ele começou, o carro era muito exacerbado na aerodinâmica. Então, era um carro que, para andar, ele tinha que estar vento perfeito, condição perfeita. O carro era nervosíssimo. O carro não parava no chão. Rodava Albon, rodava Verstappen, rodava todo mundo que andava naquele carro. Só que o Verstappen, ele já tem a confiança dele, ele já tem cacife para chegar no box e falar, este carro é uma merda. O Alex Albon chega no box, aí o cara fala, esse piloto é uma merda. É assim que as coisas funcionam. Você depende muito do volume da tua voz. E o Albon começou a apanhar nesse sentido. E agora a gente está vendo que a cabeça dele
não está pronta. Talvez seja o caso dele ser resgatado de volta lá para o Franz Tost. Não sei, não sei. Pode ser que aconteça isso. Está tudo muito, muito confuso, nada muito definido. Mas o álbum, na primeira vista, era perfeito. Então não dá para dizer que o Helmut Marko errou. Por enquanto não errou. Não dá para dizer porque essa obra ainda não está concluída. Álbum que eu estou falando. Mas no caso do Gasly, não errou com certeza. E teve outros pilotos que ele cortou a cabeça e por lá ficaram e não fizeram falta. Claro, pode ter sido magoados. Ele realmente não é uma pessoa que liga muito para esse tipo de coisa. Não está ali. Mas quem trabalhou com ele adora o cara. Henrique Bernoldi, Ricardo Maurício, todos os pilotos brasileiros que passaram pela equipe que era dele na época da Fórmula 3000, tá? Era equipe. Ele tinha patrocínio da Red Bull. Ele e o Dieter Matschitz são austríacos, né? São compatriotas. Então ele tem também um negócio de hotéis, onde o Dieter Matschitz, que é um dos donos da Red Bull, se conheceram no hotel dele, conversaram, não sei o quê, ele começou a patrocinar a equipe dele e criou-se esse caso. Agora, tem um outro aspecto também na questão do álbum, que é pouco conhecido, mas o álbum é anglo-tailandês. E a Red Bull não é só do Dieter Matschitz, a origem dos estimulantes lá são da Tailândia. Ele tem 2 sócios tailandeses. Tá? E se você for ver o caminho do Alex Albon para a Fórmula 1, foi meio diferente. Ele já estava assinado com a equipe da Fórmula E. Ele ia correr lá, ele não tinha conseguido ingressar na Fórmula 1. Quando ele estava lá, de repente, o Helmut Marko liga para ele e fala: vem para cá, para a Fórmula 1. Eu até trabalho, teve que desfazer contrato, falando daquelas coisas mal paradas, que você, claro, a gente não sabe, mas intui que correu alguma indenização por baixo do pano. Falou: tudo bem, não me processa, toma logo aqui uma grana, e o garoto vai ficar aqui com a gente. Nada explicava todo esse investimento num cara que chegou na Fórmula 3000 e não andou bem. Foi um super kartista, andou super bem, mas na Fórmula 3, ele, Charles Leclerc, esse pessoal, tomava pau do Sérgio Sete Câmara, do Pietro Fittipaldi, sabe? Que a gente adora machucar, que a gente adora chamar de pé de breque, e não são. Né? Então, tem Aliás, aquela máxima de que brasileiro não gosta de automobilismo. Brasileiro